Como eu vou vencer essa batalha na minha mente? Tem duas pessoas, uma está com uma dor na barriga, a outra também. Uma pensa que é uma úlcera, a outra acha que é só uma dorzinha. Qual é a diferença? Que uma acha que vai passar bem e a outra acha que vai morrer? Fala, meus queridos, Frank Cantelli falando aqui da nossa comunidade Hope, está começando agora. E hoje vamos falar um assunto bem interessante, estou aqui com o esboço aqui, como vencer a batalha da mente. É um assunto atual demais, um assunto que se fala assim em igreja, mas acredito que ainda fala muito pouco na igreja sobre esse assunto de saúde mentais, as emoções, os sentimentos. E isso é uma realidade dos dias atuais, dos dias de hoje, de como cuidar da nossa saúde mental. Essa é uma pergunta fundamental, né? Para os dias de hoje, como cuidar dessa saúde mental. Quero falar de alguns pontos aqui, e o primeiro deles eu quero falar sobre as telas, porque nós somos a geração hoje que mais consome conteúdos digitais, conteúdos na internet, e os níveis de ansiedade na nossa geração só crescendo. E eu e você e eu fica scrollando ali o celular, as telas, 2, 3, 4 horas ou até mais. E um problema que está acontecendo é que agora nossas crianças, os adolescentes estão com ansiedade. E a gente fica se perguntando como é que uma criança, um adolescente está com ansiedade e os adultos estão com ansiedade. E é o desafio da nossa geração. Eu até entendo que os pais às vezes precisam descansar, eles querem um tempo a dois, ou então querem fazer os seus afazeres de casa e dar um celular para uma criança, para um adolescente. Só que aí é como se fosse a fatura do cartão de crédito. A gente está expondo muito cedo as crianças, os adolescentes e nós mesmos, adultos. Só que uma hora essa conta vai chegar e essa conta chega de uma maneira dolorosa, né? Eu mesmo, em uma época da minha vida, eu passei por um momento difícil há 14 anos atrás, tive síndrome do pânico, né? E muitas vezes a ansiedade, a síndrome do pânico, a depressão, ela chega em momentos que você não consegue entender. Porque tá tudo bem na sua vida, tá tudo bem na minha vida, e eu tive isso. Eu não sabia explicar, eu não entendia, eu perguntava para Deus por que disso. Eu era sempre uma pessoa muito alegre, muito divertido, brincalhão. E agora estou me sentindo ansioso, com medo de sair, o medo do medo. Então são coisas que a gente não entende. Mas eu quero que você imagine que isso não vem do nada. Imagina aí você pega uma garrafa PET e empurra assim ela dentro da água e ela sobe, não é verdade? Você empurra e ela sobe. E aí você, quanto mais empurra, mais pressão ela vai subir. Quanto mais você empurra com mais força, ela vai subir mais rápido e mais forte. Então, uma ansiedade, uma depressão, uma síndrome do pânico, uma TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, ela não começa da noite para o dia. É algo progressivo que vai acontecendo. Aí você diz, como é que eu estou ansioso agora? Não, foi progressivo. Aconteceu alguma coisa na sua vida. Tem até uma frase aqui do Charles Swindoll que ele diz assim, é uma das frases do ansioso, né? Que é o oposto, quer dizer. A vida é 10% do que acontece comigo e 90% é como eu reajo a isso. Então, assim, o que é que acontece o oposto do ansioso, do depressivo? Ele acha que tudo está acontecendo com ele. Tudo vai acontecer com ele. E não é verdade. Então, 90% do que tu pensa, 100% do que tu pensa, só vai acontecer 10%. Mas a gente acha que vai acontecer tudo. Então, se eu tô com uma dor de barriga, uma dorzinha na minha barriga, então eu acho que, nossa, será que é um câncer? Será que é uma úlcera? Será que é algo grave? Será que eu vou morrer? E tem outra pessoa que está com a mesma dor na barriga e diz, deve ser uma infecçãozinha, vou tomar aqui algo aqui, um efervescente e vai passar. A pessoa está com uma dor de cabeça, aí diz, só uma dor de cabeça, o calor estava muito forte hoje.
E outra diz, meu Deus, será que tem um tumor na minha cabeça? Então essa nossa geração, ela tá assim, ansiosa. Só que em 1 Pedro 5:7, estou com a palavra aqui, mas estou aqui em outros versículos que eu vou ler. 1 Pedro 5:7 diz assim, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor tem cuidado da gente. E a gente, muitas vezes, não se apega à palavra disso, do que a palavra fala. E vamos nos apegando ao que o mundo está dizendo e vamos absorvendo cada vez mais esses conteúdos que nos faz aumentar a nossa ansiedade. A dopamina é uma delas. E a maioria das pessoas, quando ela está com ansiedade, acontece algo que você faz, que você pensa que está te acalmando, mas na verdade vai aumentar essa ansiedade, que é o quê? Continuar nas redes sociais, scrollando. Ao invés de parar, essa ansiedade, essa síndrome, vai aumentar, porque está aumentando a dopamina. Então primeiro te dá uma sensação enganosa, uma sensação de calma. Nossa, eu tô aqui, vou ficar vendo mais tempo aqui, vou me acalmar e dar aquela sensação enganosa, os hormônios vão estar trabalhando sim, mas na verdade isso vai acabar aumentando. Outro perigo que tem nas redes sociais é o perigo da comparação. Então assim, nós já vivemos numa sociedade que não sabe diferenciar competição para rivalidade. Tem diferença. Um atleta ele vai competir entre o outro, mas a rivalidade é quando eu não só vou competir, eu quero o mal daquela pessoa, ele é meu rival, o que eu puder fazer de algo de ruim contra ele eu vou fazer. Então assim, e aí a gente também vai se comparando com as redes sociais, e isso é muito estranho, essa comparação, né? Porque os dados só aumentam, as estatísticas só aumentam e dizem que nós estamos na geração mais ansiosa. Essa é a geração mais ansiosa. E eu não tenho medo de dizer isso. Se nós somos a geração mais ansiosa, um dos fatores determinantes é as redes sociais. Então, eu e você podemos até dizer isso, que as redes sociais, elas são uma droga. São uma droga. E tem muita gente viciado nas redes sociais. E outra coisa interessante é que quem é viciado nunca vai admitir que é viciado. Só com um tempo depois, de um processo depois. Na psicologia tem um termo chamado autorregulação. É muito parecido com autoanálise. Essa autorregulação é a capacidade que eu e você tem de nos autoanalisar para nós tomar decisões mais assertivas. Mas quando eu e você estamos já afetados, estamos abalados, com ansiedade, com a síndrome, como é que a gente vai fazer essa autoanálise, essa autorregulação de maneira correta, né? E é difícil sim admitir que a gente tem alguma adicção, um vício, né? E um dos motivos que eu e você tem que ler essa palavra aqui é porque essa palavra ela traz paz, ela é viva, ela é eficaz. Salmo 119, no versículo 1 e 5 diz, ó, grande paz tem os que amam a tua lei. Grande paz tem aqueles que amam a tua lei. E a gente às vezes está buscando em outras coisas e não está buscando na palavra. Nós temos que gastar mais tempo com relacionamento com Deus e não com relacionamento com algo que é irreal às vezes. Porque nas redes sociais tem a comparação. Então eu estou com ansiedade, aí eu começo a scrollar lá, aí eu vejo gente viajando, eu vejo gente com roupa nova, eu vejo pessoas comendo em restaurante, que elas mostram 1% do seu dia, mostram às vezes algo que quer para lhe fazer bem, ou então para aparentar, e eu vou me comparando com isso. Então muitas vezes é necessário fazer esse jejum de dopamina das redes sociais e gastar mais tempo com Deus, porque quantas vezes eu fiz isso, eu admito, eu fiz isso. Estava com ansiedade e eu usei a palavra como uma fórmula mágica. Então eu pegava a palavra aqui, ia lá à noite, Senhor, eu estou com ansiedade, me livra dessa ansiedade, eu não estou conseguindo passar por essa noite, a tua palavra diz que o choro é à noite, mas a alegria vem pela manhã, então que amanhã eu já me sinta alegre. Mas não é assim que funciona,
Porque você tem que conhecer e prosseguir em conhecer na palavra. E imagina que você está no incêndio e você tem só um balde para apagar. Então o incêndio seria essa ansiedade. Então você precisa dar várias voltas para apagar esse incêndio. Então é continuar, persistir na palavra. E diga para o Senhor, Senhor, eu preciso de ajuda, eu não estou bem, me socorre, eu estou com essa dor no peito, que parece que não acaba, parece que ela não passa. Fala para o Senhor todo dia, não deixa de falar, porque a palavra ela vai te socorrer sim. Em Mateus 6, fala assim, ó, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida, mas mais do que o alimento, não é o corpo mais importante que as roupas? E vem um versículo 26 que eu gosto muito, que diz assim, observem as aves do céu. Lembra desse observem? Que não semeia, que não colhe, nem ajunta em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está nos céus, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado, um dia na sua vida? Verso 26 diz, observem as aves. Nós estamos parando de observar, nós estamos parando de contemplar e nós estamos só correndo no ritmo da dopamina, no ritmo que estão nos impondo e nós estamos parando de observar. Um dos segredos para calar a mente é eu parar e observar. Mas eu sei, não é fácil parar a mente, é difícil, seria leviano eu dizer, nossa, para a mente, não dá, porque tem diferença de pensamento para atividade mental. Quem tem ansiedade, uma síndrome, uma depressão, ela não tem um pensamento, porque o que é um pensamento? O pensamento é algo elaborado, organizado, e quem tem ansiedade que fica ali à noite, ó, sua mente fica pensando mil coisas, ali é uma atividade mental, de tantas coisas que a gente absorveu, consumiu, redes sociais, problema, vida, finança, relacionamentos amorosos e etc. E isso são atividade mental, que é diferente de pensamento. Aí o que é que acontece? Eu lembro de mim, e pode ter sido com você também. Eu lembro que quando eu fui ao médico, cheguei no médico e disse, doutor, pois não sei o que está acontecendo, estou bem, estou estudando, estou trabalhando, mas estou bem, o casamento está tranquilo, a família está com saúde, mas estou com esse aperto, essa dor, algo nas costas, sobrecarregado. E você fala assim, né, como se não soubesse de que é, e às vezes a gente não sabe mesmo. Aí o médico vai lá e receita para você lá, né, papapá. Aí você vai para casa e quando você chega na farmácia, aí a moça da farmácia ou o moço diz para você, um ansiolítico e um antidepressivo. Aí você agora está tomando duas coisas pesadíssimas. Eu sei o que é isso, eu já tomei. Então você está tomando isso e você está tomando remédios, nada contra os remédios. Muitas pessoas precisam sim tomar um antidepressivo, um ansiolítico, precisa, às vezes questões hormonais, falta vitaminas, você não pratica esporte, a sua dieta não está boa. Só que o que eu quero enfatizar aqui para você é o seguinte, que você pega aquele diagnóstico, você pega para si. Aí você acha que você é um diagnóstico. Você acha que agora você é um depressivo, você é um ansioso, você é a síndrome do pânico. E você não é. Você está ansioso. Você está depressivo. Mas você não é a ansiedade. Você não é a depressão. E isso vai acontecendo com a gente. E deixa eu te falar uma coisa. Você tem a palavra de Deus. Agora a palavra de Deus diz uma coisa que você é. 1 Pedro 2,9 diz assim, ó. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de Deus, povo exclusivo de Deus. Ou seja, você está aqui para anunciar as grandezas de Deus, levar paz, levar cura. Mas você às vezes pega que você é a ansiedade, você é a síndrome, você é a depressão. Não é, a palavra diz que você é muito mais do que isso. Você é bênção para outras pessoas, você é cura para outras pessoas.
Mas como é que eu posso ser cura se agora eu estou doente, eu não estou bem? Eu entendo. E é por isso que tem a ciência para nos ajudar e tem o Senhor para nos ajudar. Nós temos a palavra. Por isso que a ciência e Deus caminham junto, querem distanciar isso, mas a ciência caminha junto com Deus. Então tem casos que você precisa sim de um medicamento, tem casos que você vai precisar de tomar remédio, pode ser por problemas hormonais, pode ser por qualquer outro motivo, por acúmulo de estresse que você deixou chegar nessa situação. Tudo bem, vai lá no médico, toma um medicamento, é bênção de Deus, Deus usa sim os médicos, né? Mas saiba de uma coisa, e você não pode esquecer, é em Deus que você tem as palavras de vida eterna, é em Deus que você tem a cura, a salvação, a libertação, a transformação, a evolução. Agora sim, tudo bem, vá lá no seu médico, faça o seu check-up anual, veja como é que estão os seus níveis de serotonina, testosterona, dos hormônios, vitamina B, vitamina D, ver como é que está o ferro, tem que ver tudo isso aí. Ver se você está treinando, ver se você está se alimentando bem, comendo algo adequado. Mas só não pode esquecer de falar com Deus. Fala com Deus. Senhor, estou fazendo tudo certinho, melhorei minha alimentação, estou tomando medicamento, mas essa dor continua. Senhor, me socorre na tua palavra, porque tu sabes as intenções do meu coração, me ajuda. E lá em 2 Coríntios 4,16, a minha esposa gosta muito desse versículo, diz assim, ó: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia, porque a nossa leve vai passar, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se vê, não olha para as coisas que se vê, mas para as coisas que não se vê, a vitória, a bênção, a cura. Porque as coisas que se vê são temporais. As coisas que se vê são temporais, mas as que não se vê são eternas. Recebe essa palavra para você. Sim, precisamos de médico, precisamos dos médicos, mas nós precisamos dos médicos, do médico dos médicos. Então eu quero deixar essa palavra com você. Deus está com você e te ajude. Tamo junto na caminhada.